Então, galera, vamos começar. Tá, vamos começar, então, o que eu fiz aqui. Recapitulando aqui toda a questão do que a gente vai fazer na aula de hoje e qual é a ideia. A ideia de hoje é a primeira parte da segunda atividade de vocês, e a primeira parte consistia na divisão de vocês em 5 grupos, em que cada grupo pegou um determinado serviço de rede, certo? O que eu estou fazendo? Eu estou baixando a box. O único box que eu baixei, por enquanto, eu já vi que outras pessoas entregaram, 3 componentes já entregaram, 3 grupos já entregaram, os outros devem estar postando. Eu já peguei o primeiro grupo, que é o grupo 4, certo? O grupo 4, ele trabalhava com a questão de botar o SSL e rodar o NGINS. O NGINS, todo mundo já sabe, é um servidor de página. O SSL é para fazer a criptografia dos dados na transferência dos HTTPs, leia-se, uso de HTTPS, tá? Basicamente é isso. Se vocês olharem na documentação, vocês vão verificar que essa certificação, em tese, pessoal, tem que ser feito por uma entidade, um órgão, tá? Independente. Existem alguns que, não, inclusive, não são pagos, mas eles exigem um domínio. E para ter um domínio, eu tenho que ter um DNS rodando com o IP da minha máquina. Ou seja, isso a gente não vai testar e não era o objetivo, certo? Então, o que a gente está fazendo? A gente está usando um domínio autoconfigurado, que a gente chama, tá certo? Que simplesmente você autentica isso através de uma série de comandos que vocês podem verificar, vai estar na documentação dos grupos que trabalham isso, que é o grupo 4 e o grupo 2. O que eu fiz até agora, certo? Vamos lá. Estão visualizando bem aqui, querem que eu aumente um pouco a fonte? Também não custa aumentar um pouco a fonte para vocês, né? Deixa eu limpar, deixa eu verificar onde é que eu estou já dentro da máquina deles, tá? Só para localizar vocês, eu estou falando aqui do grupo 4, então. E eu já provisionei a máquina do grupo 4, deixa eu dar um global status aqui para vocês verificarem. Já está provisionado a máquina 4, ela já está rodando, e ela já está... Vou dar um SSH nela aqui. Obviamente, ela provisionou sem nenhum erro. Eu já, para adiantar a aula, eu já fiz isso um pouquinho antes de começar a fazer a gravação. As demais máquinas, a gente vai dar o Vagrant Up aqui, para ver que não tem nenhum erro. Aqui, se eu não me engano, os guris deixaram o mesmo IP, Então, está aqui o IP, 192.168.33.111, tá certo? Vou copiar, vou jogar ele no navegador, já está aqui. Joguei no navegador, a página está funcionando. Bom, isso aqui possivelmente, pessoal, tá? É a questão que, como eu uso o Mac, está em UTF-8. Isso aqui deve ter sido feito numa máquina Windows, alguma coisa do gênero. Isso aqui é problema de codificação, tá? Professor. Oi. Eu achei até estranho, por causa que eu testei numa máquina, num Mac que o meu irmão tem também, passei para ele e funcionou normal no dele. Pois é, eu não sei porque, eu achei que era por causa da UTF-8 para ASCII, que é típico isso de quando vem de uma máquina do Windows, né? Mas talvez, veja, talvez é a questão de jogar lá no Classroom alguma coisa, não sei se ele não faz alguma codificação lá para armazenar, apesar que vocês estão mandando zipado, né? Não deveria fazer isso, cara. Não poderia trocar de tabela. Mas aconteceu, e não é só para vocês, com vários grupos já aconteceu isso, eu não saberia dizer. Mas vamos ver o seguinte, vamos ver quando vocês jogarem na máquina de vocês, se isso vai permanecer ou não. Também não é um grande problema, tá? Principalmente se ele não refletir nas outras máquinas de vocês, tá? Aqui na minha deu esse problema. Eu já tinha falado para vocês e você alterou, né, Matheus? Tentou alterar e não surtiu efeito. Alterei fonte, tentei mudar alguma coisa assim, e daí eu testei. Até eu peguei, como você tem o Mac, eu tentei testar no dele também, mas não... Estranho, na verdade. Tá. Pois bem, mas vamos lá. Então, o que nos interessa? O serviço deles era basicamente deixar o NGINS rodando, tá certo? E rodar em cima o protocolo SSL com uma certificação. Então, eu acredito que aqui estejam todos os passos para te fazer o provisionamento, os comandos que vocês devem executar. Possivelmente está aqui, eu não analisei isso ainda, né, pessoal? Mas está aqui, ó. Aqui é para criação de um certificado,
tá? Que nós estamos falando, aquela questão de usar um certificado, uma entidade certificadora. Aqui nós não estamos usando uma entidade certificadora, ele está fazendo... É autocontido, como é que a gente chama o certificado que a gente mesmo faz? Autoassinado. Oi, autoassinado, exatamente, não autocontido, autoassinado. Então, vocês podem verificar que ele está passando aqui pelo OpenSSL todos os comandos, o tamanho da criptografia, quais são as chaves e uma série de informações que ele pede. Evidentemente que essas informações aqui, no nosso caso, é todas fictícias, né? E fictícia sobre a ótica de não ter uma validade, porque nós não temos um domínio. De novo, se vocês no ambiente real optarem por instalar o SSL em cima do navegador de vocês, em cima do servidor de página, vocês vão ter que procurar alguma entidade certificadora. Eu não sei se os meninos colocaram aqui a questão do link, mas existem alguns links que eu tinha passado para eles, alguns certificadores que não cobram, mas, de novo, tu tem que ter um domínio legal, tem que ter efetivamente um DNS rodando e o teu domínio disponível, porque senão ele não faz a certificação, que era o nosso caso aqui. A gente só fez esse tipo aqui para verificar a ocorrência se estava dando certo. Aqui, obviamente, vocês estão verificando que ele não está numa conexão HTTPS, porque não tem aqui, ó, se eu parar com o mouse em cima, a conexão não é segura. Para mim ter acesso, como todo mundo já sabe, basta eu colocar na frente o HTTPS, // e o IP. Vamos tirar o restante, vou dar Enter. Sua conexão não é privada. Isso aqui é absolutamente normal de dar pela questão da certificação não ser autêntica sobre o visto ter uma entidade certificadora. Então, você já deve ter passado vários, eu sempre brinco, até os órgãos do governo dão essa mensagem, né, porque eles fazem a autocertificação, eles próprios fazem isso, né, para não pagar. Então, o que acontece aqui? Simplesmente eu posso verificar, gostaria de ver o certificado e dar um OK, conectar, posso mostrar o certificado, mas de nada vai adiantar, ele vai passar a confiar nesse certificado, porque ele me avisou que não tem uma entidade certificadora por trás disso. Claro, a gente fez isso no braço ali, tá? Com o OpenSSL. Então, o que acontece? Uma vez eu dei OK, ele está com HTTPS e aqui a gente comprova que efetivamente ele está rodando, tá? Não sei se alguém ficou com alguma dúvida, evidentemente que depois vai ter que ser aberto toda a parte de configuração, deixa eu abrir aqui, de configuração do grupo 4, tá aqui ele, pessoal, estou usando já o Sublime, né, para vocês darem uma olhada, tem toda a parte de configuração dos arquivos, eu vou disponibilizar, aqui, por exemplo, eu abri a parte que ele está gerando o certificado, tá? Basicamente, são os comandos que estão explicados lá, estão certificado 1, certificado 2 aqui, e depois ele dá um restart no NGINX. Por que ele dá o restart NGINX? Porque, na verdade, você precisa primeiro configurar o NGINX, depois criar o certificado, fazer a autenticação desse certificado com esses dois comandos aqui, que estão todos explicados em tese lá na página do NGINX dele. E depois ele dá um restart, isso aqui é importante, tá? Para o quê? Para o NGINX entrar já rodando alguma coisa a nível de certificado. Obviamente que não é só isso. Deve ter lá nos módulos, eu acho que tem na parte de arquivos, possivelmente, deve ter alguma coisa, aqui tá, default. O default é a configuração de onde está esse certificado com todos os parâmetros. Para o NGINX é dado nesse documento chamado defaults, depois numa parte tem que verificar qual é o arquivo que configura. Basicamente, assim, uma explicação bem rápida, pessoal, é isso, tá? Basicamente, tem que ser feito o que? A instalação de um certificado, a geração de um certificado, gerar esse certificado, alterar o arquivo de configuração do teu servidor de páginas, no caso aqui o defaults, eles optaram por deixar aqui, copiaram para dentro do provisionamento, basicamente, evidentemente que eu estou explicando de forma rápida, mas era para dar uma dica de onde vocês devem utilizar e usar. Bom, quem optar por usar o NGINX vai seguir estes passos de configuração, obviamente, vai dar uma lida com mais calma, até me dar um retorno depois se deu certo essa questão dos acentos aí, para a gente tentar descobrir o que está acontecendo, mas com certeza é no ato de botar no Classroom e eu descompactar aqui ou jogar na minha máquina local. Depois a gente pode analisar com mais calma isso para ver. Com certeza aqui é problema na minha máquina, tá? Ou lá no Classroom, na parte de conversão, mas como eu já comentei, como vocês estão colocando zipado, é meio estranho que ele gere esse problema lá.
Qualquer coisa Galera, eu posso passar essa página depois também sim, sim. separado. Não, sem problema, sem problema. Galera, tranquilo isso? Consegui, deixa eu ver aqui como é que estão as mensagens. Que tipo, quem quer falar qual é, o Caçuelo perguntou, que tipo de proteção exatamente o HTTPS nos dá? Vamos ver quem lembra de Rede Zoom, né? O que faz o HTTPS? E no nosso caso, o SSL aqui. Eu não acredito que vocês não lembram. Quem é que foi o professor de redes de um de vocês? Criptografia. Ele criptografa os dados, não é? Mas por que criptografa e qual é a finalidade? Quer dizer que na internet não é criptografado os dados? Perguntinha Nem do todos. Enem. Ele criptografa a entrada e a saída. O que vocês acham? Que efeito isso teria? Assim, ó, os protocolos default da internet não tem o ambiente criptografado. Por exemplo, um telnet não é criptografado uma sessão de terminal virtual. Tudo que você digita e trafega através de um telnet, inclusive login e senha, vão em texto plano. Se é texto plano, alguém pode capturar esses pacotes, tá certo? Montar esses pacotes e ler, inclusive, senha e login. Man in the middle? Oi? Man in the middle? Não entendi, como assim? Seria Man in the middle? Que chama isso? Você captar no meio do caminho para... The middle. Não. Sim, o pessoal usa em redes o termo o seguinte, fazer um spoof na rede ou simplesmente pegar, fazer um TCP dump, que é o clássico. Fazer spoofing na rede é o quê? Tu colocar basicamente a tua interface, isso tem softwares que fazem, no Linux e no Unix tu pode fazer isso no braço, em modo promíscuo. O que é um promíscuo? Você se recorda quando a gente fazia um broadcast, que é endereço 255? Ou você manda para um unicast ou para um broadcast multicast. Quando tu bota a tua interface em modo broadcast, todo o tráfego da teu segmento de rede, bom, depois a gente teria que entrar na parte se tu está usando um switch, um hub, e se ele tem redes virtuais ou não, mas isso é um papo mais longo, daí eu ia ficar a noite inteira falando de novo disso. Mas, em tese, o que está rodando na tua rede, eu pego esses pacotes, monto, e se ele está em texto plano, evidentemente não criptografado, aí que é o fechar o parênteses, o que acontece? Se a tua aplicação, ao invés de ser um telnet, é um SSH, qual é a diferença de um telnet para um SSH? Eles fazem a mesma coisa, sendo que no telnet é texto plano e no SSH você roda uma criptografia de dados. Então, o que acontece? Além de pegar os pacotes, montar os pacotes, tu vai ter que quebrar esse certificado, essa senha, ou essa criptografia. Respondendo à pergunta inicial do Caçuelo, o que efetivamente isso vai fazer? Vai fazer com que o teu tráfego HTTP, aonde tá aqui, eu estava usando o Firefox, o teu tráfego entre o meu host e o teu servidor, que no meu caso aqui está na mesma máquina, mas partindo do pressuposto que ele está na internet, ele vai sair lá de um texto plano, passar pelo SSL, através dessas chaves que vocês estão gerando aqui nos comandos, vai criptografar, vai chegar aqui, descriptografar e vai mostrar para ti. É isso que o SSL faz. O que ele nos propicia? Segurança na transmissão dos dados. Por quê? Vocês devem verificar com qualquer site de compra de lojas ou site de banco, quando vocês entram, está o HTTPS ativo lá. Ou eles estão usando o TSL ou estão usando o SSL. Tá? Eles estão usando algum protocolo junto com o HTTP para criptografar, para dar segurança aos teus dados. Ele só dá segurança sobre a ótica de criptografar. Tá? Não sei se te respondi, Caçuelo, mas eu não entendo o provedor de saber os sites que o cara acessou. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com histórico, não tem nada a ver com cookies, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a informação que está trafegando de um lado para o outro. Ela não vai mais ser em texto plano, tá? O protocolo é o mesmo. O HTTP, ele tem a mesma estrutura de pacote, tem o mesmo tamanho, tem o mesmo protocolo, no caso o TCP, só que um joga dentro do cabeçalho do TCP, na parte de dados, os dados criptografados e outro não. É a única diferença. Beleza. Tranquilo, galera? Tem mais alguma dúvida em relação aqui à configuração?
Beleza, então. Por isso aí. Tá. O que eu vou fazer agora? Vamos lá ver. 2, 4, 5. Beleza, agora vieram 5. Eu vou pegar o 4 a gente fez. Onde é que tá o 2 aqui, Apache? Tá? Outro que não botou o grupo 2 aqui, viu? Vou baixar. Ó, talvez aconteça isso aqui, ó, gente. Ó, quando eu estou baixando. Talvez é esse problema aqui, ó, tá? Porque no fundo, ó, quando você joga no Classroom, mesmo zipado, pelo que eu estou entendendo, ele está dezipando aqui, e quando eu baixo, acho que ele zipa de novo. Eu acho que está aqui o rolo. Acho, tá? Ó, pode ver que eu estou baixando aqui. Agora vamos trazer para cá. Trabalho da Apache. Trabalho da Apache, que vai ser o grupo 2, né? Grupo underline 2. Vamos jogar isso aqui para dentro. Vamos lá para o meu terminal. Eu estou lá dentro da máquina, desculpa. Estava lá dentro da máquina, tá? Aqui eu estou dentro do grupo 4. Vou para o grupo 2. Beleza. Vamos dar um Vagrant up aqui. Ele está com a Apache, então acho que é melhor a gente fazer o seguinte. Para descargo de consciência, vamos tirar... eu só vou entrar... Beleza, que baita padrão que eu botei. Um underline, outro é 04. Mas tudo bem, né? Vagrant global status. Eu vou derrubar a máquina para não dar nenhum problema de conflito, tá? Os dois são navegadores aqui. Só um minutinho, tá, pessoal? Tô limpando um pouco a coisa, porque daqui a pouco a gente... Tá? Eu tô com o proxy aqui também. Vamos limpar. Ele não vai limpar daqui, mas vamos tentar. Geralmente ele dá erro que não tá no diretório. Não deu hoje. Acho que se você colocar um /F de force, ele deleta. Ele deleta? Ó, viu? Mais uma que eu aprendo. Se eu não tô enganado, eu acho que sim. Acho que eu já fiz isso. Senão eu dou o prune, aquele paga tudo, né? Não, ele não. Também não. F. Tem esse aqui, ó. Vagrant Global Status Prune. Esse aqui limpa até o... Beleza. Mas ele limpa tudo. Cuidam com esse comando aí. Vamos ver se limpou mesmo. A falta tá lá ainda na máquina, né? Não, limpou tudo. Beleza. Vou fazer uma faxina nessa máquina agora. Grupo underline 02, era isso, né? Joia. Vamos dar o nosso Vagrant up aqui e esperar um pouquinho. Limpei tudo, agora baixei a máquina. Tá, isso aqui é normal também, tá, pessoal? Isso aqui é da questão, então vocês dão aquele comando rm-r, eu acho que é a Vagrant, não, eu dava com, não é ponto barra, é só barra, eu acho, Vagrant. Agora me deu branco. -r, quem lembrou do comando para deletar, gente, disso aqui? Eu passei esses dias, agora me deu branco, cara. Pra deletar a box? Não é para deletar a box, é só por causa desse erro de 501. Como é que é? Dá um rm, -r, é ponto Vagrant. Acho que é ponto barra Vagrant. É ponto barra, né? Ponto barra Vagrant, ponto isso. barra. Se eu não tô enganado aí. Não tá pegando, não era barra. Ele não vai completar, professor, porque a pasta fica oculta. Ponto barra ponto Vagrant? Não, mas então é ponto... Agora me deu... A gente faz isso. Agora deu. Ponto Vagrant. Acho que era esse aqui. Vagrant up, mas... Vejam. É sem ponto, sem a barra. Só ponto, pessoal, tá? Só não sei porque não estava completando. Acho que porque não tinha dado um comando ainda. Tá, pessoal? Quando dá esse problema aqui de permissão,
usam esse comando aqui, ó. RM, não, trabalho já existe, tá, daí o rolo é grande, tá, é lá no VirtualBox. Eu também tive alguma vez esse problema, daí tem que... Que a minha máquina é o rei das VMs, né, então tem que fazer uma limpa de vez em quando, isso que eu já fiz, olha, tá, vamos começar a fazer os removeres aqui. Bom, isso é o ideal, que dê bastante problema hoje para todo mundo verificar. O ruim é quando a gente não consegue resolver os problemas. Quando resolve, tem. Tá, agora, em tese, ele deve rodar, né? Vamos lá. Estão visualizando tranquilo, pessoal? Aumenta a fonte, tá tranquilo? Sim. Tá. Sim, Tranquilo para mim. Beleza. Um problema engraçado que eu tive enquanto eu estava fazendo o meu professor foi que Vai falando. ele chegava até essa parte e ele não ia em frente. Eu botei uma require que dependia da outra require e essa outra require dependia dessa require. Então Mas aí isso aí se chama eu fiz uma... deadlock, né? Tem certeza, porque em tese isso é um deadlock, daí não vai funcionar mesmo, se um depende do outro. Exatamente. Eu demorei um tempinho para entender isso. Mas não sei, teria que ver, cara. Tinha que ver na hora do coisa. Mas é que não tem muito sentido tu botar uma require que depende do outro require dela própria. Não dela própria, digamos assim. Eu tenho a minha classe X e a classe Y. A classe X depende da Y e a Y depende da X. Pois é, mas efetivamente isso é um deadlock clássico. Daí se uma não entrar, a outra não entra. Exato. E daí se a outra não entrar, uma não entra. E não, pô, teria que dar uma analisada, né? Não, tá errado. Não tem muito o que falar, não. Quando eu descobri, fiquei bem triste. É isso. Mas isso deve ter acarretado uma outra coisa, entendeu? Mas porque essa dependência cruzada aí não faz muito sentido. Mas vamos lá. Já conseguimos aqui efetivamente passar, rodou, tá? Vagrant SSH, vou entrar na máquina, vamos tentar primeiro na máquina local, tá? Que essa é a parte mais tranquila de testar. Config, vocês deixaram o mesmo IP? Deixaram, tá aqui, ó, 192.168.33.111, certo? Bom, vocês estão no Apache, né? Sudo, só vamos ver service, eu não sei se é service, Apache 2 status, é isso, né? Para verificar? Não, é service. Tá rodando o Apache, tá certo? A Apache está rodando. O que nós vamos fazer? Vamos tentar rodar o Lynx. O Lynx está funcionando aqui em localhost. Beleza. O Apache está funcionando, carregou a página. Beleza, isso aqui está funcionando. Já tiramos a primeira parte. Pessoal, isso aqui é tudo tranquilo para vocês, né? Links, ver se o serviço está rodando, tudo. Se não, gritem aí para mim. Agora, o que a gente vai ter que fazer? Agora, a gente vai ter que rodar ele com HTTPS, tá? / localhost. Vamos ver se ele vai pegar. Não carregou, gurizada. Esse é o meu problema, tá? Tem um esquema que pode ser de eu exportar o HTTPS, eu acho que é isso. Deixa eu tentar uma outra coisa. Export HTTP... Já explico, se funcionar. Senão não vale a pena. Localhost ou 192.168.33.111. 3128 é o... Não, 3128 é o Squid. Qual é a porta do... Não precisa. Não precisa. Isso aqui é só para mim passar o export. Desculpa, pessoal. Estou confundindo com o Squid. O meu problema aqui
É que por que ele não roda o HTTPS? Vocês testaram isso aqui, vale para o grupo agora. Aqui, local, Sim. e Botei, roda. tipo, bem assim, links, HTTPS e Roda. localhost, A e gente daí dá testou da... aqueles 2 errinhos lá que o senhor viu e carrega Aqui, a página, normal. mas local no browser ou local aqui com links? Eu estou O dentro Linux? da máquina. Com O links. Linux? Pois é, tu viu que não carrega aqui para mim? Sim, A bem gente testou estranho. das 3 Eu posso vezes. testar. Tanto com o Pois IP é, quanto Faltou uma barra. Oi? Faltou uma barra. Tá, mas não, aqui sim, desculpa. Barra, mas ó, não disponível para conectar com o host remoto. Cara, eu tentei de tudo aqui. De tudo. Vamos tentar para localhost também. Seria o mesmo localhost. Ó. Tenta com 127.0.0.1. 192.168? Não, 127.0.0.1. Mas o que é isso? 127? É o endereço local dentro da máquina lá, professor. 127.0.0.1. Tá, desculpa. Tá. Mas ele vai dar a mesma coisa. A A mesma empresa coisa deve que o ter o mesmo localhost. endereço. Tá. Não, 127, pensei que era 1.2.7, disse o que vai dar? 127, né? Cara, eu testei isso aí, daí eu pensei, os meninos não ativaram, porque tu pode testar aqui também, vamos testar também, a gente tá aqui para isso, né? No Firefox, vamos para a parte antes vamos dar um reload aqui, né? Não, HTTPS não vai, né? 192, né? Tá carregando HTTP, né? Tá? O HTTPS. //. Bem que podia rodar daqui, né? Não. Eu não consegui. Mas vamos fazer o seguinte, se os meninos testaram aí, vamos confiar, né, que tem algum problema com a minha configuração da minha máquina em relação ao Mac, mas não teria, em tese não teria. Eu vou deixar depois, nós vamos deixar em stand-by, até porque nós temos um plano B, para vocês continuarem trabalhando, se for o caso, até as mensagens aqui estavam mandando para os guris. Tem um plano B, porque em tese vocês vão ter que optar pelo Apache ou pelo NGINX. Geralmente o pessoal já deixa as páginas, eu estou observando que os grupos estão me mandando já no NGINX, daí a gente pode assumir do grupo 4 que está funcionando. Então não seria um empecilho já para vocês continuarem a trabalhar. Paralelamente a isso, o que eu faço? Igual eu vou botar o dos meninos do grupo 4, porque ele compilou sem problema, eles me garantiram ali que na máquina deles está rodando, para vocês baixarem até fazer um descargo de consciência e me dar um retorno para o grupo. Você está rodando na máquina de vocês, tá certo? Vamos deixar ela um pouquinho stand-by, pode ser assim? Porque eu sinceramente não sei o que aconteceu. Depois a gente pode voltar com isso, vamos passar os demais serviços. Vamos pegar o grupo... Eu vou pegar nessa ordem aqui, agora o grupo 5, tá? Ou seja, sem ordem, né? Deixa eu ver uma coisa. Aqui funcionou se a gente pega só a parte de... Deixa eu ver a parte... tá sem problema de acentuação, né? Não tô vendo nenhum problema, então aqui não deu também. Depois a gente vê. Tá, já baixei. Deixa eu só sair fora, tá, pessoal? Onde é que eu estou aqui? Grupo 2. Meu Deus. Eu vou fazer a limpa, tá? Minha máquina tá horrível, que ela tá lotada, pessoal. Daí com um pouco disso que ela fazia. Vamos lá, grupo 5.
Grupo 5, o que é? Qual é o serviço? Meu Deus, abriu o velho. Postfix. Postfix. É isso. Porque eu consegui abrir no VSL, olha. Tá, redes, nada a ver, isso aqui. Grupo 5, né? Botar jogo. Tô aqui. Para depois ajudar vocês, o 4N e o 2. Deixa eu dar uma organizada nisso aqui. Aqui vocês sabem que tanto o Neguins quanto a questão do Apache, SSL, né? Depois eu vou colocar assim para ficar. Vamos voltar para cá. Deixa eu só carregar aí, daí vocês me dão uma explicada, Diogo e Matheus, ou Matheus, por como eu testo. Vamos para o navegador, vamos para dentro da máquina, o que é melhor? Pelo terminal mesmo. Terminal? Dentro da máquina. Dentro da máquina. Aqui vocês já estão lançando a dupla sertaneja, né? Diogo e Matheus. Aí depois eu fiquei curioso, Diogo, de ver aquele do rolo lá dentro que tu fez. Não, eu tive que desfazer ele, né, professor? Porque senão eu não ia conseguir testar. Mas era... tá. E por isso que eu tava curioso, como ele conseguiu fazer aquilo. Não, era questão do usuário, que eu não estava ainda achando qual que era a melhor coisa, criar o usuário primeiro e depois instalar o postfix, ou instalar o postfix e criar o usuário depois. E foi nessa ver qual que é a melhor ordem que isso aconteceu. Em tese, o usuário e o postfix não tem nenhuma relação, salvo que você use depois alguma coisa para testar, daí tu vai precisar o usuário, essa dependência. Sim, a questão era para gerar depois os alias e tudo mais. Isso. Mas eu não teria problema. Tu fez a tua criação acho que a gente conversou, né? Tu fez com um shellzinho para criar o usuário? Sim. Tá, porque senão isso é um estresse, cara. Eu já tentei passar password, a senha, pelo passagem de parâmetros lá no provisionamento, nem com processão. O pessoal diz aí na internet que conseguem fazer isso, gerar senha lá, mas eu, sinceramente, toda vez que gerava não dava certo. Eu tinha que entrar na máquina e trocar senha. Não, tanto para gerar senha, e daí tinha os lugares que falavam que tinha como, mas não era bom, seria melhor já gerar a chave, e gerar a chave também não funcionava. Eu acho uma graça que eles falam assim, que dá para fazer, mas não é aconselhável, então não funciona. Assume que não funciona. Vamos lá. Lagrange SSH. A priori, tudo verdinho e azul, então não tem nenhum problema. Então, mantiveram o mesmo IP. Mantiveram o mesmo IP, tá aqui 92.33, tá. Vamos lá, como é que eu testo? Qual a ideia? Eu acho que primeiro seria ver se o serviço está rodando, né? Tá. O post é postfix mesmo? Isso, é postfix, sim. E status, faltou o status. Status, desculpa. Status is running. Beleza, agora seria acessar um dos usuários por SSH. Tá, quais usuários tu tem cadastrado aqui? Diogo e Matheus. Tem um usuário Diogo e tem um usuário Matheus. Vai falar a tua senha para todo mundo aí. 192 192 168 33 111, né? E a senha daí é Diogo também. Ué? 192 168
SSH, Diogo... Eu tava usando localhost, Localhost, mas... mas seria, né? Então, por isso que eu olhei se eu tinha errado o número. Localhost. Beleza. Só agora eu me invoquei 192.168.33, 111. 111, olha aqui o que eu digitei. 11, tá? Assim, é Diogo. É Diogo. Diogo. É o mesmo do usuário. Mesmo. Beleza, já estamos dentro da tua... Meio normal ou tu instalou algum gerenciador? Eu instalei o Mutt. Como é que é? O Mutt seria... Eu vou mandar ali o comando ali no... Como é que se escreve Mutt? Eu mandei... o senhor não tá no vou negócio lá. do Meet. Tá, o Mutt -S, isso aqui é o... Isso daí seria o assunto, se eu não me engano. Eu ia dizer o subject, e o Matheus o que é? O e-mail? O Matheus é o usuário para qual vai ser enviado. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá, pessoal. Então, acompanhando, ele está usando um utilitário aqui da linha de comando, que é o Mutt, sei lá como é que se fala. -S é um send, deve ser para mandar, possivelmente. Teste e-mail é o subject que tu vai colocar lá. E Matheus, eu acredito que seja para o Matheus. Poderia botar arroba localhost aqui, ou ele dá para deixar seco? Isso vai depender das configurações que tu vai... Ou melhor, que foram feitas no postfix. Mas, a princípio, eu tive alguns problemas usando o resto, digamos assim. Em alguns casos, quando eu botei só o nome do usuário, deu certo. E quando eu botei o @exemplo.com, que, por exemplo, foi o que eu usei, ele não funcionou. E algumas vezes funcionou. Então, ficou meio estável. Assim sempre funcionou. Quando você instala, o que tu está falando é lá dentro do postfix, dos arquivos de configuração, em que tu criou um domínio que tu pegou, tipo, exemplo.com, né? Exato. Tá. Em tese, aqui tu poderia botar, depois de testar, @localhost, ele teria que funcionar. Isso, gente, só vai funcionar, evidentemente, na máquina local. Por quê? Porque nós não temos um DNS, porque nós não temos um domínio. Mas, em tese, se você tivesse um DNS, um domínio, você poderia estar mandando para o teu servidor. Tá? A gente simula aqui. Vamos lá. Não existe. Isso aqui ele está te pedindo simplesmente para criar o cachezinho, o local onde ele vai guardar os e-mails, tá? Ele está dizendo que não existe se eu quero criar. Yes. Para Matheus, @precise64, ele já completou, tá? E seria o teu localhost, ou você configura lá como teu domínio. Subject texto e-mail, e daí ele vai cair atrás de um teste, isto é um teste, tá? Como é que eu mando aqui? Ctrl quê? Y, se eu não me engano. Ctrl X sai, eu não achei Y, mas vamos testar, Ctrl Y, não, Ctrl Y. Foi? Estranho. Modificado, arquivo, e ele carrega no Ctrl Y. Será que não é essa de send? Talvez, mas eu jurava que era algum comando com Y. Y da página anterior e próxima, né? Anterior e depois Y. Ctrl R, lê, Ctrl O, sai, X... Tá, e Ctrl X? Ctrl X, ele vai sair. Sim, aí, ó. Daí, agora ele... Tá. Salvar no buffer a resposta, tal. Eu vou dar um yes. Agora sim, então. É isso? Essa a ideia. Yes. Eu acho que ele mandou... Agora um Enter. Deu Enter, isso. Agora ele vai permitir tu enviar ali. Meu Deus do céu. Tá, aqui tá o Y descendo. Aí, ó. Tá, e daí aonde está isso aqui, um attachment, que deve ser a tua própria mensagem que eu gerei anteriormente, eu acho que é isso, né? Ele não deixa eu escrever nada aqui, não. Ele deixa escrever lá e ele usa um gerenciador e atacha a mensagem que eu gravei no Nano anteriormente. Meu Deus. Então, vamos lá. Ctrl Y. Não, é só Y, professor. Só Y, tá. E o Mutt, ele abre também ou não? Sim, ele abre também. Ele abre também. Mutt, tal, error 2, não achou nada no arquivo, não tem nenhum arquivo.
Deixa não eu nada. testar. E o meio aqui, porque o meio é outro gerenciador. No meio for Diogo. Não, mas não é Diogo, nós mandamos para o outro. Nós mandamos Agora tem que ir no Matheus. Matheus. Estão acompanhando, né, pessoal? Claro que não, né? Estamos tentando, professor. Matheus, qual é a senha? Matheus? É a mesma senha, a gente manteve isso. O nome do usuário é a. É a senha. You have mail, ó. Então tá, vamos tentar pelo próprio Mute aí, vamos ver se ele vai abrir. Você quer criar um? Yes. Ali, ó, Diogo precisa 64, teste e-mail. Então, dá um enter e isso é um teste, ó. Funcionou, pessoal. É bem simples de usar o arquivo, o editor de linha ali dele, tá? Agora, para sair fora aí, nunca vi disso. Que de kit, tranquilo. Outra questão, acho que aqui tem que dar um kit porque ele está só no Merch ainda, né? Então, ele tá no coisa. Vocês podem usar também o Mail, ó. O Mail também, pessoal, o Mail é do próprio Unix, tá? O Mail é mais chatinho ainda. Tu dê um Mail, ele te devolve uma prompt aqui, ó, de uma interrogação. Daí tu dá um número do e-mail que tu quer ler. Aqui só tem um, no caso é 1. Dá o 1, ele vai mostrar efetivamente o e-mail. Tu vai querer cair fora, kit, tá? Então, também é outra possibilidade de vocês usarem, no e-mail. O único problema é que o e-mail só lê uma vez os e-mails, tá? Deixa eu ver se o Mute faz isso também. O Mute também é a mesma coisa, né? Uma vez que você consegue ler o e-mail, ele some, né? E aqui tu pode mandar, ó. Vamos tentar mandar para o Matheus. Matheus não, para o Diogo. Diogo, @ esse que vai ser o problema, cara. O que tu estava usando ali? Tu lembra, Diogo? Tanto o Precise, ele... Não Precise estava não tava como vagrão, Precise 64. Isso aí. Mas, a princípio, deixa eu ver aqui qual que foram os que foram colocados lá, na real. Teste novo. Tá. Aqui que tá o problema, ó. Tu tem que dar um Ctrl X, salvar. Isso, e daí dá o Y para ele mandar. A priori mandou pro Diogo agora. Vamos dar um kit de cair. Eu vou ter que dar um exit, porque eu tô dentro da conta do... Agora eu já me perdi, agora eu acho que eu voltei pro teu. Tá aqui, ó, Matheus mandou pro Diogo. Funcionou. Olá, novo teste. Funcionou. No meu mapa de alias, professor, eu botei os e-mails dessa forma ali. Se você puder ver, eu mandei lá no chat. Com exemplo, tá? Com exemplo. Eu botei como Precise 64 porque o Precise 64 é o nome da máquina, tá? No Precise 64, quando você cria a box, ele assume automático, tá? Mas vai funcionar, a gente pode testar depois. Galera, conseguiram minimamente entender? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Eu sei que não é bem trivial na questão de mandar um e-mail para local aqui. O que dá para fazer também, Diogo e o resto do pessoal, é colocar algum cliente web. Ele vai funcionar aqui. Vocês não chegaram a fazer isso, Diogo? É que eu não tenho como acessar o cliente web. Tu tá fazendo lá na universidade? Tá. Vocês localmente, vocês podem fazer isso, tá? Não teria, obviamente, que tem que configurar para um cliente web, tá? Tem vários clientes webs que trabalham com postfix, é bem tranquilo, tá? Sobre a ótica de achar documentação. Nós tínhamos falado que eu, inclusive, falei para o grupo que não precisaria, porque eles estavam fazendo tudo em cima do servidor da universidade, então eu estava fazendo tudo desta forma. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguma observação aqui? Conseguiram acompanhar? Gustavo? Não? Não, é que estava liberando o microfone, achei que tu queria falar. Não. Vamos continuar, então? Deixa eu cair fora. Agora eu vou sair fora de uma, sair fora da outra. Correto, mas a princípio tá tranquilo para você. Tá. Grupo 5, postfix. Vamos ver aqui. Quando eu quero. Aqui. Eu só vou deletar a máquina, tá, pessoal, para evitar qualquer conflito.
botar aqui então o grupo 5. Ok, e nós já passamos para o grupo 2. Vamos pegar o 3 agora, que dá no meio aqui, depois, por último, a gente deixa o primeiro, que é o 1. Vamos lá, atividade... Grupo 3, vamos lá então. Eu não olhei a página do grupo. Vocês deixaram a página também ou foi vocês comentarem que não tinham feito Foi uma a gente parte? que comentou que falta ainda passar para HTML o negócio. Tá. Então meu subconsciente pegou isso, tava lá e não mostrou a página. Depois vocês atualizam a questão e me mandam, que eu atualizo aqui no box e mando para vocês. Só vai ter você trocar o arquivo mesmo, porque já tá funcionando com ninguém e tudo mais. Tá, então faz assim, ó, manda por e-mail o que tu vai alterar. É só o arquivo que tem que ser alterado, né? Basicamente vai ser lá na pasta arquivos, que Os tem aquele arquivos. index. Só o index, Só o basicamente. index ou tu vai mudando uma estrutura de diretórios? Estrutura de diretórios. Não, só o index ou tu tem hiperlink para outras páginas? Não. Só o index. Tá. Não, então me manda por e-mail, eu sobreponho ele lá e continua, tá? Beleza. Tá, deixa eu me achar aqui agora, vamos lá, vamos cair fora, vamos criar um diretório, tô em Sourcing. Nem precisa porque ele vai por lá, tô viajando. Grupo 13, ptables. De novo, eu não sei porque ele fica com a extensão do VLC aqui, cara, que viagem, cara. Grupo underline 03 IP tables. Vou jogar aqui para dentro. Vamos voltar para cá. Grupo 3 IP tables. Limpamos. Então vamos grande up. Normal, né? RM, agora a gente já lembra o do comando. Pronto. Vai grande up. A barra ele dá no final, é isso que tá me confundindo. Tá? Então vocês já sabem, isso aqui é clássico desse erro aqui, porque não foi o mesmo que criou, principalmente quando está no ambiente Unix, tá? A máquina que criou é diferente do ID da minha. Então tu só dá um RM em cima deste arquivo aqui. Com menos R, porque na verdade é um diretório. Aqui no caso, no meu caso, o airport é 1, tá? Enquanto compila aqui, não sei se estão vendo no fundo, tem um jogador ali no quarto no lado, gritando, deixa eu desfechar a porta aqui. Mano, fecha a tua porta, eu tô dando aula. Vamos lá. A grande SSH. Vamos lá, grupo, como a gente quer.
Vamos lá. Então, primeiro de tudo, vocês podem, como o iptables ele é um componente que vem instalado direto no kernel do sistema operacional, a gente não vai instalar ele como um serviço, ele já vem próprio na máquina. Então, você pode... Oi? Fala, Gabriel. Desculpa. Não, pode deixar o Gustavo ali, continuar. Você pode dar um sudo iptables, Tá, aqui ou eu só só um estou mostrando a iptables, estrutura. sim, iptables, -- version, que ele vai te mostrar a versão do iptables que está rodando na máquina. A gente colocou isso no index, tá? Mas para você ver todas as regras que já estão gravadas, quando a gente provisiona a nossa máquina, você roda esse comando ali que eu mandei no chat, que é sudo iptables. Vocês têm aqui só um pouquinho, deixa eu botar o... Vocês usam o mesmo IP, não, né? Então, eu não lembro exatamente qual IP que eu deixei, professor. Vamos olhar. Não lembro. 138. Não, 112. Tu tem duas Ethernet aqui. Ué? Eu tinha testado para outra. Eu achei, por que tá com duas Ethernet aqui? Tá. É uma da minha máquina local. Tá, beleza. Aqui tá o do iptables. Isso. Tá. Você pode rodar o comando sudo iptables. Tu botou aqui? Isso, eu coloquei ali. Isso. Vou copiar aqui. Com esse comando aí, todos os comandos que a gente vai rodar em relação à visualização das informações do iptables, eles têm que estar rodando como root, tá? Então a gente vai ter que sempre rodar como sudo, ou dar um sudo su na máquina e rodar todos os comandos com o usuário root. Esse comando aí, ele vai pegar todas as regras que estão disponíveis e estão já registradas na máquina e vai mostrar eles numa listinha. Uhum. Aqui, ó, a gente colocou quatro regras nessa máquina, tá? A primeira delas, a gente definiu que todas as conexões de entrada ali, ó, tá dividida em conexões de entrada, chain input, chain forward e chain output. As conexões de entrada, eu especifiquei na primeira regra que todas as conexões de entradas para a porta HTTPS vão estar bloqueadas, só para a gente, de fato, definir uma regra. E a segunda delas eu coloquei para aceitar todas as conexões de entradas na porta 22, que é o que a gente usa para fazer a conexão quando a gente dá o vagrante SSH. Então, vocês podem olhar ali aqui os pacotes e os bytes. Se o senhor rodar de novo o comando, vai ver que esse dado vai mudar e é ali vai ficar o quanto tá rodando. Quanto mais eu fico utilizando, mais vai ter tráfego nessa porta. A gente não colocou nenhuma configuração de forward, porque a gente não está fazendo nenhum NAT, então hoje a gente não tem essa necessidade, mas quando a gente for trabalhar talvez com proxy, a gente vai usar o forward para pegar de um lado e jogar para o outro a conexão. E a output a gente fez duas regras de bloqueio. A primeira delas é a regra de bloqueio para o Facebook, que no caso ali a gente colocou para ele bloquear o hostname, mas todas as vezes que eu rodo esse comando aí, sudo iptables -l, -v, -n, ele vai lá, ele faz a comunicação com o facebook.com e traduz esse hostname para o endereço de IP, que é o que está rodando agora. E o segundo deles é também uma regra de drop para o site do Twitter. Então, se você der um links, pode dar um links facebook.com, ele vai tentar fazer a conexão HTTP. Se você tentar dar ele não vai deixar fazer a conexão, porque ali eu estou especificando que a minha regra é dropar a conexão, então ele vai ficar nessa tela sem parar. Pode dar um Ctrl+C, professor, para ele fechar a telinha. Para mostrar para eles que outro site, em tese, funcionaria, né? Isso, pode colocar o site do Google. Ou da Unigi também, pode ser? Ele vai fazer um handshake, pode dar um A ou um Y também, é só para permitir agora ou permitir pra, todas as vezes. Uhum. E carregou. Ele vai carregar o site aí.
Aí de baixo também eu estou dropando todas as conexões para o site twitter.com. Se você fizer, por exemplo, ali, ó, como você testou links facebook.com, se você testar links https facebook.com facebook.com e dá ele também não vai te deixar conectar ao host, porque eu estou especificando que eu não quero deixar nenhuma conexão passar pro facebook.com. Agora, se eu colocar https://facebook.com.br, que eu não estou tratando, nesse caso, ele vai te deixar acessar. .br, né? Isso, que esse eu não estou tratando. Ele vai fazer o handshake com o Facebook BR, ele vai redirecionar para uma outra página e vai te deixar acessar. Tranquilo. Basicamente é isso. Aquelas informações ali em cima, aquele primeiro Aonde você está input, botando as regras? as regras eu tô fazendo assim, ó. Eu coloquei todas elas em um arquivo .sh, eu coloquei num run.sh, se o senhor der um dir aí. Se o senhor der isso também, vai estar naquele arquivinho ali, run.sh. Então, aqui, deixa eu limpar a tela aqui para ficar mais claro para o pessoal. Aqui dentro estão as regras. Tá comentada cada regra, o que ela faz, tá? O que cada regra faz. E tá ali, ó, cada uma, qual é responsável por cada coisa. E daí aquela última regra ali, aquele último comando, sudo iptables/save, é o que eu tinha falado pro senhor. Esse que eu encontrei para ele ir lá e gravar. Se eu der um outro comando aí na console, deixa eu mandar um outro comando aí pro senhor rodar, pro senhor. Só um minutinho. Eu vou criar uma regra para aceitar todas as conexões de um endereço específico. Por exemplo, se eu quero aceitar se eu tenho um servidor falando com o outro, por exemplo, eu estou fazendo uma cópia uma replicação de algum dado ou de algum serviço, e eu quero fazer com que a comunicação com esse servidor que a gente está executando essa regra e o servidor 192.168.1.1, eu quero fazer com que não tenha nenhuma restrição, eu posso colocar esse comando aí, que ele vai me deixar todos os inputs, todas as conexões desse servidor em específico serem aceitas. Aí o senhor vai ter que rodar aquele comando sudo iptables/save. Como é que é? Junto. /save. Barra. Barra não, desculpa, é traço. Traço. Iptables. Iptables no plural. Traço. Iptables. Tá. Isso. Aí ele vai lá e vai comitar essas informações e vai gravar de novo todas as regras que eu criei. E basicamente é isso. Com o Firewall a gente consegue fazer várias coisinhas. Existem várias variações e várias possibilidades. A gente consegue pegar o fluxo de uma porta em específico e direcionar para outra. Se a gente usa, por exemplo, o Firewall como gateway, que normalmente é o caso, eu consigo pegar as requisições de uma máquina em específico ou de uma subrede em específica e direcionar para um outro lugar. Tem bastante coisa para fazer, na verdade. Isso que eu ia comentar, o que vocês vão usar bastante, pessoal, na terceira parte da disciplina, que é na parte da política de segurança, uma das regras clássicas é limitar tráfego internet, limitar sobre duas conotações básicas, ou através de não permitir, ou através de permitir, ou ainda limitar a banda, que tu pode limitar isso numa subrede ou a um conjunto de protocolos. Por exemplo, limitar o FTP lá a 5K, para eles não esgoelar efetivamente a rede de vocês. Tem como fazer tudo isso através das regras no iptables. Isso tem um monte de regras. Então, mas eu acho que é bem por aí, era para botar efetivamente uma estrutura de que permita que, a partir, no caso deles aqui, as regras todas estão nesse run.sh aqui, tá, pessoal? Deixa eu limpar aqui a tela de novo e dar um more nele, só para vocês darem uma olhada. Então, vocês podem usar ele como um esqueleto para, a partir daí, efetivamente, criar as regras que vocês precisam executar na firewall de vocês. Tá legal? Galera, aproveita aí. Se tem alguma dúvida, deixa eu ver aqui. Quando muda o iptables para o proxy,
Redirecionar a porta, vai lá. Isso, Gustavo. exato. Na verdade, eles são diferentes, tá? Não é a mesma coisa. Às vezes, não é muito correto usar proxy, de fato, para fazer redirecionamento. Se você quer, de fato, fazer um Eu acho que redirecionamento... ele está te perguntando assim, ó, como tu redireciona o proxy de forma transparente através de uma regra do iptables. É jogar todo o tráfego HTTP na porta 80 para o IP do 3128. Isso. Eu crio uma regra ali no meu iptables, por exemplo, todas as requisições TCP que eu pegar da máquina tal, no caso, na máquina, sei lá, localhost, eu consigo... as requisições da porta 80 ou da porta 443, eu coloco ali to destination e eu especifico para qual máquina que eu vou mandar e para qual porta que ele vai chegar nessa outra máquina. Eu não sei não sei se é isso, se isso deu para explicar bem o que... Se não, é só fazer isso aqui, pessoal. Como redirecionar tráfego IP tables para o proxy. Então, não. Assim, eles podem fazer a mesma coisa, tá? Só que não é muito certo você utilizar o proxy para direcionamento. O proxy faz isso, mas a ideia do proxy é direcionar para o teu cache local e não para um outro lugar, entendeu? Você consegue fazer isso, mas não é o mais correto. Não entendi a tua observação. Não, é que o Caçuelo falou ali no chat, professor. Tá. Me corrija se eu estiver errado. Deixa eu ver, bloqueia. A ideia do proxy é direcionar para tua cache local para você não precisar sair para fora. Isso, vamos por partes, tá? Aparentemente, é isso aí. Aparentemente, eles podem fazer a mesma coisa, mas eles têm finalidades distintas, tá? Tu usa, e ele é mais rápido, o iptables para liberar e trancar portas, serviços ou restringir tráfego. Essa é a ideia. O proxy, a essência do proxy é para aumentar o desempenho da tua rede sobre a ótica de usar uma cache. Acontece que as pessoas pensam assim, já que eu estou, e eu até direciono vocês a fazer isso, possivelmente o proxy agora vai ser o próximo grupo a apresentar, eu já eu já forço vocês a fazerem algumas regrinhas de proxy, do tipo assim, ó, deixa eu filtrar tal coisa ou não. E daí o que tu faz? Lá no iptables, tu pega todo o teu tráfego da tua localhost, da porta 80, 8088 e joga para um IP do 3128, que é a porta do teu proxy. Daí tu força todo esse tráfego passar pelo proxy. Ele passando no proxy, eu aplico regras lá. Não é muito legal, tá? Se tu efetivamente quer implementar regras rápidas, é melhor tu fazer isso através do teu firewall, tá? Leia-se o iptables ou, efetivamente, um outro que usa na borda da tua rede. Mas daí também tem aquelas duas questões. Se tu enche de regras o teu iptables, ele tende a ficar lento. Por isso que as regras no iptables, tu vai para a literatura e vão te dizer o seguinte, tranca serviços, tranca portas, coisas mais macros, e deixa filtros pequenos daí para o proxy. É mais ou menos isso que o pessoal fala. Eu estava lendo algumas informações, professor, que se recomenda bloquear todo o fluxo e todas as portas e abrir só as específicas que você vai utilizar. Tipo, eu vou utilizar a 22 para fazer SSH para a máquina. Beleza, libera essa e ainda não libera geral, libera para o teu escopo de rede de onde tu vai acessar isso. Isso, quem lembra como é que é o nome dessas políticas? A gente já está falando em política de segurança, que é o próximo conteúdo. Alemã e francesa? Isso, e qual é qual? É só tu pensar na figura de um alemão e de uma francesa. A alemã bloqueia tudo, francesa libera? É bem isso aí. A política alemã é aquela política rígida. Tranca tudo e libera só o que é permitido. Tá? A francesa é o contrário, é mais liberal. Libera tudo e tranca só o proibido. Daí tu vai dizer, mas a mesma coisa. Não. Tem uma grande diferença. Porque quando tu fecha tudo, ralou, gente. Eu fecho tudo e, por exemplo, só libero porta 80.
tá? Todo o resto, inclusive o SSL, que a gente acabou de ver ali, o pessoal está fazendo a 443, está bloqueado. A francesa é o contrário. Só não pode fazer SSH. Só fecha a porta 22 SSH, né? 22. Entende? É uma grande diferença entre políticas. Não quer se complicar, usa a francesa. Quer se complicar, usa a alemã, mas é mais segura. Porque eu digo complicar cada aplicação. Final do ano o pessoal começa a fazer imposto de renda. Ele não consegue transmitir pelo Receita Médica, porque ele vai numa porta específica. Pobre coitado do administrador tem que descobrir a porta, ir lá e liberar. Daí tá, o cara resolve fazer uma outra aplicação de um outro negócio, tem que descobrir a porta, tem que... E tem aplicações que trabalham com range de portas ainda. Então é um horror isso, é um horror. Mas sim, o que o Gustavo está falando é uma tendência, assim, ó, é fazer, fecha tudo e só libera o que tu quer, porque daí tu deixa enxuto o teu IP tables, leve, porque pensam assim, o IP tables é um porteiro, cara, assim como o proxy, depois o próximo assunto também é um porteiro. O que é o porteiro? O cara vai ter que ver quem vem se identificar, ver se está permitido. Se tu aumenta essa lista de restrições, imagina o trabalho que tem o teu porteiro. Agora, se o teu porteiro disser assim, ó, só não entra uma pessoa com essas características assim, o cara só vai procurar aquela característica, o resto está liberado, ele não vai testar várias coisas. Então é um pouquinho disso. Mas isso vai ser bastante trabalhado, pessoal, na terceira atividade de vocês, que é o definir uma política de segurança. Mas daí sim, vocês vão estar trabalhando com proxy e IP tables direto. Tá? Mais alguma coisa, gente? Podemos ir para o último serviço? Acredito que sim, então. Obrigado, então, grupo. Estou caindo fora aqui. Oi. Não, isso aí, professor, isso aí. Ah, tá, desculpa, eu pensei que alguém tinha falado. Onde é que eu estou? Vamos dar um... Aqui. Grupo 1. Vamos lá. Onde é que está a minha... Grupo 1, grupo 1. Aqui. Agora vamos abrir assim. Tá fácil decorar esse comando.
Pessoal do proxy, vamos testar ele onde? Local ou remoto? Ou no navegador? Testa no navegador, professor. Tá ok. Que dentro da box ali não consegui fazer ele passar pelo proxy. Tá, vamos já procurar isso aqui. Tem um esquema de tu dar o comando export, tá? Links proxy. Nunca sei. Configurando links para passar no proxy. Nunca eu não decoro o comando, eu tenho uma dificuldade. Mas é isso aqui. Aqui tu coloca no arquivo, mas é só dar um export no HTTP. Aqui, ó, HTTP proxy. Copiar isso aqui. Isso aqui, ó. É 3128 que vocês usam, né? Isso. Tá, depois de ter, não me lembro se você bota o IP aqui ou o localhost, mas depois a gente coloca aqui. Não terminou ainda. Ela demora um pouco para provisionar. Tem checagem de um monte de coisa. Não, mas é isso. Eu também sou campeão de fazer isso aí. É melhor que ele comece a fazer um check redundante aí do que ele dá pau. Mas vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer ele rodar lá. A gente vai para a questão, daí a gente já mostra aí esse comando export aqui, que é mais um que vocês aprendem. Né? Principalmente se der certo, né? Vamos lá. If config, só para mim ver o IP. É 3311. Tá aqui, ó, continua o mesmo. Então eu vou colocar aqui, ó. Primeiro vamos tentar o links, tá? Links localhost vai funcionar. Uhum. Beleza, carregou a página do grupo. Beleza, agora nós vamos tentar jogar o proxy. Eu acho que é o comando export. Então, export HTTP 8080, não, eu vou redirecionar para 3128. Agora que aqui eu não sei se eu coloco o IP 33 ou localhost, ele tem uns esquemas. Ele fez o export. Se ele fez o export, eu posso chamar o links agora com um site bloqueado. Qual é eu ia te perguntar, qual é o site bloqueado? Pode ser YouTube, Facebook. Esse horário acho que o Twitter já tá bloqueado também. YouTube com .com, assim. Ó, não passou. Passou. Não é. Acessa, não, legal, ó, funcionou, acesso negado, tá vendo? Na verdade, ele tá dando a tua mensagem. Agora que já deu certo, a gente pode dizer o que a gente fez. Eu tô exportando, tá, para uma variável interna do sistema chamado HTTP proxy. Estou exportando o meu IP e a porta que ele está configurado, é a porta default 3128, tá certo? Para mim tirar o proxy, eu faço o export de novo. Eu não sei se eu tenho que botar aspas ou em branco. Deixa eu tentar, né? Agora, em tese, ele teria que abrir. E vai abrir. Permitindo... Pronto. Pegaram a ideia, pessoal? Aqui pode verificar que eu abri com... O que eu fiz aqui para testar se os proxies dos meninos estavam funcionando? Eu estou usando links, como todo mundo sabe, que é um editor de linha, tá? Um navegador de linha, desculpa. Primeiramente, eu dei no localhost, provei que estava funcionando, estava navegando a página. Depois, o que eu fiz? Eu exportei o export, é exportar para uma variável de ambiente. Variável de ambiente tem várias variáveis aqui, vocês podem verificar nesse artigo aqui, ó, que eu estou com o mouse. O HTTP é uma delas, tá? Eu estou dizendo que o meu HTTP proxy é a minha máquina local numa determinada porta. Então, todo o tráfego aqui que o Links vai pegar, eu setei esse HTTP para esta página. Quer dizer, mas como o Links sabe? O Links sempre vai procurar a variável interna HTTP proxy. Quando você seta ela para branco, é que ele não tem.
Quando tu seta ele para alguma coisa, ele vai para alguma coisa, para alguma determinada porta. É assim que funciona. Então, na primeira vez eu setei, tentei acessar o YouTube, não funcionou. Liberei o export para nada, para igual a branco, branco é não ter um proxy, entrei de novo no link, se ele carregou. Então, aqui vocês podem testar. Qual é a outra que vocês testaram, vocês bloquearam? Facebook.com e Twitter.com. Tá, eu vou voltar a variável e vou botar... A gente já testou o Facebook, né? Só que o Facebook dá navegador incompatível, não sei nem se ele vai funcionar. Ah, pode ser. Vamos ver. Não, mas ele já bloqueou. Se quiser testar no navegador, depois, professor, porque... A outra coisa, explica para o pessoal essa página aí, para o pessoal entender. Tá, essa página aqui, ela já vem dentro do próprio Squid 3, que tu tem uma pasta com os erros e coisa dentro em todas as linguagens, se quiser inglês, português, vai ter tudo lá. Daí aqui é uma mensagem dele, diz, foi encontrado recuperar o URL, acesso negado. Por que acesso negado? Porque tu bloqueou na regra de proxy lá no arquivinho que tem os sites banidos. Daí diz que o controle de acesso te previne de acessar esse site e pede e aqui o e-mail do administrador de cache, ou de rede, no caso, né? Vocês podem editar, esses arquivos estão todos prontos num padrão default em todas as linguagens. Podem editar. Essa linha aqui que tá... Até eu botei o número do grupo errado ali, grupo 1. Tu consegue mexer no squid.conf lá. Não precisa editar direto no arquivo, tu consegue fazer por uma linha na configuração. Tranquilo. Tá, agora só vamos mostrar para o pessoal. Entenderam aqui, pessoal? Isso aqui é meio chatinho, a questão do links. Eu particularmente gosto, porque tu pode fazer todos os testes aqui na linha de comando. Agora, vamos passar para uma parte de navegador, tá? Então, como é que funciona no navegador? Vamos pegar o Firefox. Tem aqui preferências, proxy. Aqui vocês pesquisam, né, proxy, não precisa nem saber onde é que tá, ele vai te dizer, ó. Se ele for transparente ali com o IPtables e com o Firefox, não precisa configurar. Só que como eu não quis mexer nisso antes de ver o trabalho dos guri, eu deixei ele normal. Exatamente. Aqui o default dele tá sem proxy, eu boto a configuração manual de proxy, era esse aqui o IP, né? Sim, só que daí tu tira o HTTP da frente ali, deixa só o IP. Aí dá um OK. Tá, OK. Daí tenta acessar Facebook, Twitter. Facebook.com. Ele deve carregar. Aqui ele não carrega. Esse é um negócio que eu não... Mas ele tá isso, com pelo que eu tava lendo, é um... Será que não é isso? Não, mas ele não... Acho que ele não carrega, ele sempre carrega. Eu tava vendo um problema... Vai falando. Sim, é um problema com o navegador, na ordem que ele processa as requisições. Daí ele primeiro dá essa mensagem de erro, daí, em vez da mensagem do proxy. Alguma coisa a ver com o handshake que o navegador faz, que ele devolve esse erro primeiro. E isso é só no Firefox ou tu tem nos outros? No Chrome eu não tentei, eu não testei. Chrome é chatinho para... Ó, pode ser ver aqui, pessoal, o Google tá passando. Qual é o outro que tá bloqueado ainda? Facebook? Tu falou qual outro ainda? Twitter.com. Daí o Twitter tá com um bloqueio de horário. Ele é bloqueado das 5 da tarde até as 23h59. Qualquer horário diferente ele funciona. Ah, perfeito. Daí se quiser ele alterar o horário da VM, daí dá pra ver. Daí ele vai liberar. Não, tranquilo isso. Eu acho que tá bem tranquilo. Galera, pegaram a ideia? Deixa eu voltar lá para a aula. Tranquilo? Pô, vocês estão tranquilo? Bem? De boa? Então, deixa eu parar a gravação aqui. Beleza, até para não ficar tão grande.